Olá, meus alunos, tudo bem? Professor Gustavo Salles, professor de Direito Administrativo. Vamos trabalhar aqui a Lei 8429/92, que é a lei que versa sobre improbidade administrativa. Essa lei ela é simples, ela é fácil de ser trabalhada, várias questões cobram aspectos jurisprudenciais e todos esses detalhes a gente vai ver aqui agora no nosso curso. Então, de forma bem simples, bem objetiva, a primeira coisa a ser analisada é o chamado aspecto constitucional. De onde que surge essa preocupação com a improbidade? Ou melhor, com a moralidade? Porque se o cara comete uma conduta que fere essa moralidade, a gente fala que ele cometeu um ato de improbidade. Porque o agente público ele tem que ser honesto, ele tem que ser leal, ele tem que ser probo com as instituições. Então a falta de probidade é o que vai caracterizar uma improbidade administrativa. Então de cara, só com essa introdução que a gente está fazendo, já conseguimos enxergar uma questão de prova que foi cobrada no ano de 2017 e também no ano de 2019, destacando que a lei de improbidade administrativa veio para proteger o princípio da moralidade, certa questão. Vamos olhar? Acompanha comigo aqui, vamos para cima. A previsão constitucional, ela está no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Está escrito no artigo 37, parágrafo 4º, que os atos de improbidade administrativa. Quais são esses atos de improbidade administrativa? Artigo 9º, artigo 10, artigo 10A e artigo 11 vai destacar, respectivamente, os atos que caracterizam o chamado enriquecimento ilícito, o chamado prejuízo ao erário, a concessão de benefício tributário ou financeiro concedido de forma indevida e os atos que atentam contra os princípios da administração. Então, ou seja, a primeira coisa que você tem que destacar é que todos esses artigos estão previstos na Lei 8429/92. Mas, inicialmente, eu estou mostrando para você o chamado aspecto constitucional. O que destaca o aspecto constitucional? Primeiro, a defesa, a chamada moralidade administrativa. Que esses atos de improbidade administrativa, quais atos, professor? Artigo 9º, artigo 10, artigo 10A e artigo 11. Ou seja, são 4 atos de improbidade. Importarão o quê? Vamos olhar. Suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Então, qualquer uma dessas condutas que o agente público venha praticar, enriquecimento ilícito, prejuízo erário, concessão de benefício tributário ou financeiro indevido e atos que atentam contra o princípio da administração, ele estará sujeito ao chamado RISP. O que é o RISP, professor? Vamos lá. O RISP, deixa eu pegar aqui o marca-texto. O RISP, R, tá aqui, ó. R de quê? De ressarcimento ao erário. O I é de quê? Cadê? Indisponibilidade dos bens. Ok? Deixa eu pegar esse azul aqui, que é fraquinho. O S, suspensão dos direitos políticos. Outro que dá para eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, vou pegar de novo aqui o amarelo. Aqui, esse aqui, ó. E o P de perda da função. Então vamos conversar aqui, que vai ficar mais fácil essa explicação. No intuito de defender a chamada moralidade administrativa, foi criado um desígnio próprio de proteção a esse instituto. Quais são aquelas condutas que a lei vão caracterizar, imputar ao agente público como um ato que fere a moralidade, como um ato que falta de probidade, como falta de honestidade do agente público? Vamos lá. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário,
atos que atentam contra os princípios da administração pública e concessão de benefício tributário ou financeiro concedido indevidamente. O artigo 10A é uma novidade dentro da Lei 8429 que muitos alunos ainda desconhecem. Fique atento, porque você está acostumado com 3 atos: enriquecimento, prejuízo e atos que atentam contra os princípios da administração. Mas cuidado que existem 4, ok? E a novidade é aquela que está no artigo 10A, que a gente vai comentar aqui dentro do nosso curso. Quando o agente público comete qualquer uma dessas condutas, ele vai estar sujeito, vamos lá, a fazer o ressarcimento ao erário. O que é o erário? Se esse telefone pertencesse à administração pública, você concorda que esse telefone ele tem um valor patrimonial? E se ele pertence à administração pública, significa que ele é de origem pública. Então, se eu peguei esse telefone e botei no meu bolso, não devolvi para a administração, caracteriza que eu cometi um enriquecimento ilícito. Esse telefone vale R$1.000. Se eu colocar ele no meu bolso, opa, eu tive um acréscimo patrimonial indevido. Eu tive um acréscimo patrimonial ilicitamente. Eu utilizei da minha condição de agente público, que estava em posse desse telefone e não devolvi ele mais para a administração. Posteriormente, a administração pública tomou ciência que aquele telefone sumiu e quem pegou aquele telefone foi o Gustavo. Opa, você concorda que aquele telefone tinha um valor patrimonial? Você concorda que aquele telefone era de origem pública? Então eu tenho que fazer o ressarcimento ao erário. Erário, então você vai enxergar tudo aquilo que tem valor patrimonial e que é de origem pública, beleza? Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte. Além do ressarcimento ao erário, existe uma medida cautelar, uma medida de natureza preventiva, que se chama indisponibilidade dos bens. Dentro da Lei 8429, você vai ter as formas cautelares para solicitação de indisponibilidade dos bens dessa possível pessoa que praticou essa conduta de improbidade. Por que eu utilizei a termologia possível? Porque você ainda não afirmou categoricamente que houve, por parte desse agente público, o enriquecimento, o prejuízo, mas você tem uma fundada suspeita que aquela pessoa está tendo uma conduta que caracteriza acréscimo patrimonial. Então eu pergunto para vocês, meus alunos, uma pessoa que ganha R$5.000 por mês, consegue ir e voltar ao trabalho todo dia de helicóptero, porque ele comprou um helicóptero de R$2 milhões? Não. Então todo mundo vai sentir que ali tem fumaça. E onde tem fumaça, tem fogo. Não é essa a expressão popular? Só que dessa expressão popular, a gente usa uma expressão em latim chamada fumus boni iuris. Ou seja, vocês têm uma verossimilhança das alegações que aquela pessoa está tendo um acréscimo patrimonial indevido. Mas ainda você não tem a certeza, você ainda não provou, mas você tem uma fundada suspeita. Então o que você faz com aquele helicóptero? Você deixa ele indisponível, você investiga. Se a pessoa conseguir provar a origem do bem, você devolve o helicóptero. Mas se ele não provar a origem do bem, você já consegue diminuir o seu prejuízo. Então, nesse contexto, você vai observar que o bem se tornou indisponível para aquela pessoa, uma vez que você tinha uma fundada suspeita que aquele acréscimo decorrente daquele helicóptero era de origem duvidosa, era de origem ilícita. Aí você pede a indisponibilidade dos bens, que é uma medida cautelar. Perfeito isso? Quando você fala no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, ou você tem a pessoa que vai perder os direitos políticos, ou ele vai ter a suspensão dos direitos políticos. Nossa Constituição não admite cassação dos direitos políticos. Ou existe a perda ou a suspensão. E aqui dentro da Lei 8429, com base no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, você vai falar suspensão dos direitos políticos. O examinador, com a falta de criatividade dele, sempre coloca na sua prova cassação. Cassação está errado. É suspensão dos direitos políticos. E aí a Lei 8429 vai descrever os prazos de 3 a 5 anos, de 5 a 8 anos ou de 8 a 10 anos, a depender do caso. Além da suspensão dos direitos políticos, você tem a possibilidade de você perder a sua função. Então, quando você pensa na Lei 8429, com base no artigo 37, parágrafo 4º, ele vai perguntar quais são as sanções, quais são as punições com previsão na Constituição, aí grava o mnemônico que eu trouxe para você,
que é o RISP, beleza? Grava o RISP. Ressarcimento, indisponibilidade, suspensão e perda da função pública. Continua aqui na explicação, continua na leitura do artigo 37, parágrafo 4º. Olha só, tudo isso vai ser aplicado, vamos lá? Tudo isso vai ser aplicado, deixa eu trocar aqui a cor do pincel. Olha só, tudo isso vai ser aplicado na forma e gradação prevista em lei. Qual lei, professor? A Lei 8429. E o principal que eu quero destacar, olha só, sem prejuízo da ação penal cabível. Como assim, professor, sem prejuízo da ação penal cabível? Deixa eu explicar isso aqui, olha só. Vou colocar uma tela em branco, vamos lá. Quando você tem aqui um agente público, seja por uma ação ou omissão, seja por um ato que ele cometa com dolo ou culpa, esse agente público ele pode vir responder na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal. Quando eu falo da esfera administrativa, você concorda que vai ser instaurada uma sindicância ou vai ser instaurado um PAD contra ele. E ao final, ele pode tomar uma advertência, ele pode tomar uma suspensão, vamos ser honestos, até mesmo uma demissão. Mas eu pergunto, na via administrativa, ele pode ser preso? Não, porque a prisão você enxerga aqui na esfera penal, quando ele pratica um crime ou uma contravenção. Contravenção. Aqui é direito penal, última ratio. Quando você fala do direito civil, você associa isso em relação ao dano. Agora, qual é a curiosidade que você tem que observar? Vamos imaginar que esse agente público aqui, vamos observar, que esse agente público, ele cometeu um ato no ano de 2010. Qual foi o ato que ele cometeu? Ele, aproveitando da condição de responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários, se juntou com mais 3 colegas do departamento e começaram a implementar um seguro, uma cobrança em cima dos usuários, dos assegurados, que veio a causar um prejuízo de R$ 1 bilhão no INSS. Posteriormente, no ano de 2012, a administração pública tomou ciência dessa conduta que esse agente público mais 3 agentes públicos, ou seja, 1, 2, 3 e mais esse aqui que era o chefe, ou seja, todos agentes públicos, tá aqui, se juntaram para trazer esse rombo de R$ 1 bilhão para o INSS. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês, vamos lá. Nesse momento que houve ciência por parte da administração pública, você concorda que essa conjunção aqui, essa atividade entre 4 pessoas que se juntaram no intuito de fraudar o sistema previdenciário, a primeira coisa que eu pergunto para vocês, será se isso não é crime contra a administração pública? Isso eu já pergunto para vocês. Será se eles não devem ser demitidos porque essa conduta foi tão grave? Eles trouxeram dano para o Estado ou não? Trouxeram dano e ainda o detalhe. Eles faltaram com uma questãozinha. O que eles faltaram? Com a moralidade. Então, já que faltou moralidade, você vai ter que enquadrar essa conduta deles em um dos tipos que você tem de improbidade. Como eles tiveram um acréscimo patrimonial indevido, isso aqui é o que eu chamo de enriquecimento ilícito. Ok? Enriquecimento ilícito. E com base na lei 8429/92, eles vão estar sujeitos ao chamado RISP e outras punições que eu vou explicar para vocês. Mas além de ressarcimento, indisponibilidade, suspensão, perda da função, eles podem ser presos? Sim, porque isso caracteriza crime também. Vai ter que fazer o ressarcimento aqui do dano? Vai. Vai ser instaurado um PAD onde eles podem ser demitidos? Sim. Então entenda que naturalmente
além da esfera administrativa, civil, penal, ele vai responder ainda por improbidade administrativa. E já que vai responder por improbidade administrativa, você tem que observar que ele vai responder nos termos da Lei 8429. Porque dentro da Lei 8.112/90, você regula a sindicância ou PAD, que é o processo administrativo. Dentro do Código Penal, você responsabiliza o aspecto da responsabilidade penal. Dentro do Código Civil, você enxerga a responsabilidade civil, com base no artigo 927, que fala sobre o dano, mas entenda que a gente está estudando a Lei 8429/92. Então é fundamental que você fique atento ao texto constitucional que eu vou suscitar para vocês. Deixa eu voltar nele aqui, vamos lá, olha só. Olha só, acompanhe comigo. Os atos de improbidade administrativa. Quais são os atos de improbidade? Artigo 9º, artigo 10, artigo 10A, que é a novidade, e o artigo 11. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, atos que atentam contra os princípios da administração pública e concessão de benefício tributário ou financeiro concedido indevidamente. Ponto. Aí você vai destacar o seguinte, importarão o quê? Gravo mnemônico RISP. Ressarcimento, indisponibilidade, suspensão, perda da função. Aí ele fala que como vai ser aplicado isso? Na forma e gradação prevista em lei. Então a lei vai falar o seguinte, ó, enriquecimento ilícito é grave, prejuízo ao erário é médio, atos que atentam contra o princípio da administração é leve. Então aqui a própria lei fez a gradação, vai falar, ó, quem cometeu tal conduta é mais grave, quem cometeu outra conduta é mediana. Mas veja, tudo isso está previsto aonde? Na Lei 8429. Aí vem a informação que eu chamo a atenção de vocês. O cara respondeu por improbidade. Consequentemente, ele não pode ser preso? Errado. Porque ele vai responder, olha só, sem prejuízo da ação penal cabível. Esse é o aspecto constitucional do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Agora que você fez a leitura do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, você vai ter que lembrar um pouquinho das aulas do professor Anderson Silva, que ele falou sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Você tem a norma de eficácia plena, contida e limitada. Quando você tem esse texto dessa Constituição, você concorda que faltava uma regulamentação. Então, o artigo 37, parágrafo 4º, é uma norma de aplicabilidade imediata, porque só produz o seu efeito negativo. Ou seja, você está diante de uma norma de eficácia limitada. Então a Lei 8429/92 veio para regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º. E quando foi positivado a Lei 8429/92, além daquelas penalidades previstas no texto constitucional, ela trouxe mais 3 penalidades. Vamos olhar aqui? Vamos lá, vem junto comigo, vamos lá. Então, vamos lá. Artigo 37, parágrafo 4º da CF. O mnemônico que você grava é o RISP. Beleza? Aí você lembra do RISP. Vamos lá. Ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, suspensão dos direitos políticos e a perda da função. Tranquilo? Agora, olha só. Quando veio, até trocar a cor do pincel, quando veio a Lei 8429/92, além das punições do RISP, além da regulamentação dessas punições, ela trouxe mais 3 penalidades. Quais são? Multa, perda dos bens e a proibição de contratar com a administração e receber benefícios creditícios.
creditícios, ok? Então, o que você vai considerar aqui nessa parte aqui que é fundamental? Algumas questões de provas vão destacar o seguinte: são penalidades da Lei 8429 sem previsão na Constituição. Aí ele fala ressarcimento, multa e proibição de contratar com a administração. Então preste atenção nesse raciocínio que eu quero apresentar. Quando você fala em relação a essas penalidades, existem aquelas que têm previsão na Constituição e existem aquelas que têm previsão na lei. As que têm previsão na Constituição, menomônico, RISP, ressarcimento, indisponibilidade, suspensão, perda da função. Ponto. Entenda que quando a Lei 8429 foi criada, ela repetiu aquelas punições com previsão na Constituição e trouxe mais 3 novidades. Quais são essas 3 novidades? Multa, proibição de contratar com a administração pública e a perda dos bens. Então, frequentemente costuma ser cobrado em prova o seguinte: são sanções de improbidade administrativa, multa, perda dos bens e ressarcimento ao erário. Aí ele fala, essa última sem previsão na Constituição. Errado, porque ressarcimento ao erário tem previsão constitucional. Então fique atento em relação a essa observação. Nesse primeiro bloco de apresentação da Lei 8429, 4 informações são cruciais. Primeira, saber a base constitucional dessa matéria. Artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Segundo, é fundamental que você entenda que a improbidade é uma ofensa à moralidade. Então, frequentemente, ele vai perguntar na sua prova do porquê que o cara está respondendo por improbidade administrativa. Porque ele está ofendendo o princípio da moralidade. Não se esqueça isso. Terceiro, é fundamental você observar e lembrar que além de responder por improbidade administrativa, se aquela conduta ficar caracterizada como crime também, ele responde na esfera penal. Tá claro? Então ele vai responder por improbidade, mas sem prejuízo da ação penal cabível. Professor, não estou conseguindo identificar isso aqui, olha só. Essa caneta pertence à administração pública. Se você colocar essa caneta no bolso, você concorda que você está praticando um furto? Mas você, como agente público, não pratica furto, você vai praticar o peculato. Ok, isso é o crime. Mas veja que essa conduta em si, de você ter colocado essa caneta no bolso e não ter devolvido, caracterizou o chamado enriquecimento ilícito. Então, enriquecimento ilícito, você responde por improbidade. Peculato, você responde por crime. Então, são responsabilidades distintas por uma única ação que você veio praticar. E o mais importante que eu acho que você tem que lembrar nessa parte é diferenciar quais são aquelas punições com previsão no texto constitucional e aí você não misturar com aquelas que têm previsão na lei. Mas repito para você, as 4 da Constituição são ressarcimento, indisponibilidade, perda dos bens e suspensão dos direitos políticos. É o famoso RISP. Bacana? Não sai daí que no próximo bloco eu vou explicar para vocês quem são os sujeitos ativos e quem são os sujeitos passivos. Lembrando que ativo é aquele que pratica a ação e o passivo é aquele que sofre a ação. Um minutinho e eu já volto.